Capítulo 265 Um pôr do sol arrependido. Um pôr do sol arrependido. O que é isso? Quando Rosvin viu a janela do sistema, ela murmurou com uma expressão intrigada. Por que de repente? Até agora, a janela do sistema só aparecia quando ela a chamava. Mas por que apareceu do nada desta vez? Ela inclinou a cabeça e gemeu quando sentiu uma sensação de ping em sua cabeça. Eu realmente vou morrer assim? Rosvin empurrou a janela do sistema para o lado e murmurou. Por favor, alguém me salve. Os criados não gostavam dela e todos pediram licença depois que ela ficou confinada em seu quarto por várias semanas. Mesmo os poucos servos restantes na guilda foram dominados por sua histeria e tentaram evitar estar perto dela o máximo possível. Sua mentalidade de compensação se desenvolveu por dois motivos: sua saúde melhorada e sua arrogância que resultou de sua crença de que ela era um ser especial sob a proteção dos Eros. Consequentemente, ela acumulou muito karma e parecia improvável que a ajuda viesse. Então, tendo perdido até a força para pedir ajuda, ela ficou fria em seu quarto. Micrômetro. Depois de manter a cabeça baixa em desespero por um tempo, ela lentamente virou olhar para o lado. Mas isso é o que é isso? Rosvin apertou os olhos como se estivesse sonolento e murmurou com uma voz lânguida. Então ela estendeu a mão cautelosamente. Tanto faz. Ela pegou as flores que tinham acabado de chegar no pacote misterioso. Svi. Embora com cicatrizes em alguns lugares, a bela mão de Rosvin pegou a flor. Ela pegou uma rosa amarela. Oh! Acariciando a flor do remetente desconhecido, Rosvin chorou e cuidadosamente os abraçou. Frey. Ela percebeu o quão precioso era Frey, que sempre lhe dera flores. Você foi realmente sincero comigo? Ela sentiu seu corpo voltando ao seu estado terminal. Sentindo-se sem esperança, ela murmurou com uma voz sem alma. Você estava tentando salvar minha vida sinceramente. Shaaya. Então, algo extraordinário aconteceu. E é quente. Um calor começou a se espalhar das flores. Por quê? Por quê? Confusa com a mudança repentina, ela tentou se levantar. Seu corpo parecia incrivelmente leve, ao contrário de antes, quando tinha sido difícil até mesmo dar um passo. Não apenas luz, mas parecia que ela poderia voar para longe. Ela sentiu que poderia correr a toda velocidade por um longo tempo. Estou curado? Depois de mover o corpo para testá-lo, fazer alguns exercícios e correr, ela se sentou na cama com uma expressão atordoada e murmurou. Estou vivo. O medo que a sufocava estava desaparecendo gradualmente. Eu estou vivo. O que se seguiu foi uma sensação desconhecida de alívio, calor e tristeza. Por que estou chorando? Farfalhar. Enfim, o que é isso? Com um olhar atordoado no rosto, ela enxugou as lágrimas e logo começou a examinar a pequena caixa que estava segurando. A flor que pode me salvar é de um suporte de sistema. Então, deve ser de Frey. HM? Quando ela sacudiu e virou a caixa, uma carta caiu na cama. No meio dele havia um grande coração, inconfundivelmente parecido com uma carta de amor. Svi. Normalmente, ela se encolhia com as cartas de amor que recebia. Ela os rasgava ou guardava para ler sempre que sentia que sua autoestima estava baixa. Sentindo-se estranhamente compelida a abri-lo, Rosvin franziu as sobrancelhas enquanto abria o envelope. De um homem anônimo que se apaixonou por você à primeira vista. PS mantenha-se sempre saudável. O envelope tinha uma pequena nota escrita com caligrafia desconhecida. O que é isto? Ela estava preocupada com sua vida até um momento atrás, mas esqueceu tudo isso enquanto lia a carta. Bip. Oh meu, isso me assustou. A janela do sistema flutuando nas proximidades de repente veio até ela e começou a apitar, e ela olhou para ela com uma expressão assustada. Sistema auxiliar. Tudo o que ele fez. A frase tudo o que ele fez estava piscando muito mais intensamente. Sovosh.
Depois de experimentar tanto tão rapidamente, sua mente parou momentaneamente. Ela estendeu a mão para as palavras piscando com uma expressão atordoada. Lampejo. E naquele instante, assim como antes, inúmeras informações começaram a flutuar ao seu redor. No entanto, o olhar de Rosvin estava fixo apenas em um lugar. Isso é. Era um vídeo de um jovem Frey andando em algum lugar familiar, segurando uma flor na mão. De maneira nenhuma. Seus olhos se arregalaram. As pupilas começaram a aumentar muito. Baque, baque. Um jovem Frey, segurando uma flor, caminhou pelo corredor familiar com o coração palpitante. Por aqui, por favor. Depois de caminhar pelo corredor por um tempo, Frey, sendo guiado por uma funcionária, endireitou as roupas e bufou. Você é bonita. Que? Então, de repente, ele semicerrou os olhos e falou. Você quer sair comigo? Sua voz era bastante estranha e trêmula. Ou você quer morrer? O vídeo foi de exatamente um mês após a morte da mãe de Frey. Até então, ele havia lido e memorizado completamente a profecia não selada, aprendendo tudo o que precisava saber como o herói. E foi o dia em que ele descobriu a existência de Rosvin e o que ele precisava fazer por ela. PFFT. Por que você está rindo? A funcionária que cuidava de Rosvin desde a infância caiu na gargalhada. O jovem Frey perguntou com um olhar perplexo. Isso não é uma má ação. Isso é apenas flertar. Ela sorriu e disse isso a ele. Fiel às palavras dela, embora Frey estivesse pesquisando mais ações há muito tempo, ele ainda não havia descoberto. Não é. É uma má ação. Por que você acha isso? Se os bandidos nas ruas dizem que isso as mulheres odeiam, certo? PFFFT. A funcionária cobriu a boca, riu levemente de suas palavras e logo fez uma expressão séria. Quando você fizer algo ruim no futuro, deixe essa parte de fora. É. Ela disse isso, acariciando suavemente a cabeça de Frey. Anime-se. Ela fechou os olhos e sussurrou antes de sair em silêncio. Eu não sou pego, certo? Eu não posso ser pego. Frey observou a funcionária com um olhar um pouco temeroso e murmurou com uma voz assustada. Eu tenho que liberar o armamento dos heróis. Frey, que estava inquieto por um tempo, olhou silenciosamente pela janela da sala. Então, esse é Rosvin. Ele murmurou enquanto segurava a flor. Ela parece fofa. Dizendo isso com uma expressão alegre, ele entrou cautelosamente na sala. Espremer. Re. Frey cuidadosamente deu a flor para Rosvin. Você sabe. Ele murmurou. Na primeira regressão, a única pessoa para quem posso fazer uma boa ação é você. Na profecia, há uma dica bloqueada por magia que apenas o herói pode ler. Está escrito lá. Acariciando silenciosamente Rosvin, que segurava a flor com os olhos fechados, Frey murmurou com uma voz intrigada. Aparentemente, você foi projetado para receber minha ajuda, então você não conta para as mais ações necessárias para liberar o armamento dos heróis? Eu não entendo muito bem o que isso significa, no entanto. Isso era a verdade. Rosvin, tendo o sistema auxiliar, foi projetado como um ajudante perfeito pelo sistema. Então, na primeira regressão, ela não foi alvo das mais ações de Frey. Claro, mesmo o Deus que projetou o sistema auxiliar em contrato com a família Sunset há 1000 anos não poderia ter antecipado seu caráter inato. De qualquer forma, isso é bom. Frey, que não tinha ideia de que ela era uma ajudante, falou em voz baixa com um sorriso claro e gentil. Claro, eu tenho que regredir, então não posso ser pego fazendo boas ações, mas ainda posso secretamente fazê-las por você, certo? Vendo o brilho no rosto do jovem Rosvin, Frey sorriu brilhantemente e se virou enquanto falava. De agora em diante, estou contando com você, Rosvin. E então, o vídeo começou a acelerar. Eu vim de novo hoje, Rosvin. Você sabe, ontem eu disse algo duro para Kania? Eu a chamei de feia. Na verdade, era uma mentira.
Você parece um pouco melhor do que antes. Enfim, você sabe o que eu fiz hoje? Chamei Serena de amante. Foi quase a primeira vez que a vi chorando. Rejeitei o convite da Irinas para sair hoje, até joguei fora o peixe. Ei, você está melhor, não é? Isso é bom. Clana saiu de casa chorando. A propósito, você não se dá bem com Clana, certo? Ferloche me chamou de pessoa má. Finalmente, as pessoas estão começando a me ver como ruim. Frei visitou Rosvin, que estava em coma há um ano, e continuou dando-lhe flores enquanto ela estava deitada com os olhos fechados. Rosvin não tinha lembranças dessas cenas. Claro, ela não poderia saber, pois estava em coma sempre que Frei lhe contava essas histórias. Fiasco. Então, o vídeo que é reproduzido rapidamente começou a desacelerar. Ela estava muito familiarizada com a cena que apareceu diante dela. Olá! Rosvin. Foi o dia que ela sempre pensou ser seu primeiro encontro com Frei. He. Depois de um ano de esforço, Frei, que havia curado Rosvin o suficiente para que ela pudesse viver uma vida normal, começou a se aproximar dela com um sorriso brilhante. O que há com ele? No entanto, a jovem Rosvin murmurou em voz baixa enquanto olhava para ele. Você parece irritante. Essa foi a primeira coisa que Rosvin disse a Frei. E aquela cena? O que eu disse? Rosvin viu isso acontecer com olhos totalmente mortos. Uau, flores de novo, muito obrigado. De você gosta desta vez? Rosvin. Numerosos recordes de vídeo passaram por agora, o vídeo deste ano estava sendo reproduzido. Sim, bem, eu gosto de flores, afinal. A data no vídeo correspondia à data de entrega da caixa que ela tinha agora. Mas estou um pouco desapontado. O que é isso? Anúncios por PubFuture. Quando Frei perguntou, Rosvin, no vídeo, murmurou com indiferença. Eu não gosto de amarelo. Que? As rosas devem ser vermelhas, certo? Então, da próxima vez, me dê os vermelhos. Haha. Frei ouviu suas palavras com um sorriso resignado, e então a cena continuou. O que você acabou de dizer? Como eu disse, tenho apenas um pedido. Usando uma máscara, Frei conversou com o problemático carteiro com as mãos no queixo. Quando a notícia da morte de Frei Halstarlig se espalhar para o mundo, por favor, entregue essas caixas para Rosvin Solar Sunset todos os meses. Havia inúmeras caixas atrás dele. Essas flores são preservadas por magia? Sim. Mas por que 2 de cada vez? O Postmaster sempre acreditou em garantir a confidencialidade e a privacidade dos clientes. E tendo recebido uma quantia considerável de dinheiro de Frei para essa tarefa, pedir mais poderia ser rude, mas a curiosidade humana era inevitável. Bem, você vê. Em resposta à pergunta dos Postmasters, Frei coçou a cabeça e respondeu. Eu nunca descobri. O que você quer dizer? Qual cor de flores ela gosta mais? Intrigado, o carteiro olhou para a caixa com a cabeça inclinada. Na caixa, rosas vermelhas e amarelas foram cuidadosamente colocadas. Provavelmente, as inúmeras caixas também continham inúmeras dessas flores. Duraria a vida inteira se ele o enviasse todos os meses, mesmo que Frei morresse no dia seguinte. Deixe-me perguntar apenas mais uma coisa. Com muitas perguntas em mente, o Postmaster tentou perguntar novamente. De repente, Frei sacudiu e se levantou rapidamente. Nosso contrato está concluído. Dizendo isso, Frei se dirigiu para a saída enquanto o chefe dos Correios fazia uma pergunta apressadamente. Por que você está fazendo esse contrato? Esse valor poderia estabilizar nosso orçamento, que faltava há décadas. Por que diabos? Adeus. Frei deixou o chefe dos Correios para trás e saiu. Suspirar. Olhando para o céu, Frei suspirou e murmurou. Bem, porque seu departamento é o único no império que não foi corrompido. De repente, ele se curvou. Tosse. Frei então começou a tossir violentamente.
Depois de um momento, ele olhou para a grande quantidade de sangue em sua mão com os olhos trêmulos e murmurou tristemente. Eu sei muito bem como é assustador estar morrendo. Sinal. E naquele momento, o vídeo parou. Soluço, soluço. Quem apertou o botão de pausa foi Rosvin. Sinto, desculpe. Ela enterrou o rosto na cama e soluçou miseravelmente enquanto segurava as 2 flores que ele havia enviado. Sinto muito, Frei. A essa altura, sua cama estava encharcada de lágrimas. Eu sou o culpado. Numerosas informações e janelas do sistema continuaram a flutuar ao seu redor. Sistema auxiliar. Tudo sobre Frei V. Tudo o que ele fez, em andamento. As verdades do mundo. Restrições que se aplicam a você. Outros. Eu sou o único que está errado. O pôr do sol da tarde do lado de fora da janela brilhava sobre ela. Capítulo 266 Chegada à cidade. Chegada à cidade. Senhor. Senhor. Micrômetro. Acordar. Acordei com o som de alguém me chamando e vi um rosto familiar. Lulu. Re. Sentada no meu colo e olhando para mim, Lulu sorriu com os olhos e falou. Onde estão o Paladino e Serena? Eles desceram um pouco para verificar se alguém está nos seguindo. Chegamos ao nosso destino. Olhando pela janela, vi uma paisagem tão familiar quanto o rosto de Lulus. Prédios altos e imponentes, nobres desfilando pelas ruas e pessoas parecendo assustadas, como sempre. A cidade imperial ainda era a mesma. Lamber. Descansei o queixo na mão e observei silenciosamente essa cena. Lulu fechou os olhos e começou a lamber minha bochecha. Por que Lulu sempre lambe minha bochecha? Foi um sinal de obediência e lealdade como animal de estimação? Ou foi uma explosão inconsciente de sua necessidade bastante alta de afeto? Ou será que minha bochecha era doce? Se sim, sua bochecha poderia ser doce também? Minhas bochechas não poderiam ser as únicas que eram doces, certo? Lamber. Com esses pensamentos, lambi a bochecha de Lulu enquanto ela lambia a minha com os olhos fechados, assustando-a. Lulu olhou para mim com uma expressão atordoada. Lamber. Quando ela olhou para mim com cautela e começou a lamber minha bochecha novamente, eu lambi seu pescoço, e Lulu rapidamente se afastou de mim, abrindo a boca. Mestre. Você não deveria fazer isso. Por quê? Este ato significa submissão ao mestre. Realmente? Sim. Você não deveria se submeter a mim. É impensável e desrespeitoso até mesmo imaginar tal coisa. Olhei para ela enquanto ela parava e começava a mexer com os dedos. Eu quero provocá-la mais. Eu queria vê-la gritar. Eu queria vê-la ficar nervosa. Eu queria que ela nunca esquecesse, nem por um segundo, que ela era minha. Esse impulso estava tomando conta da minha mente. Eu queria controlar alguém, atormentá-lo para o conteúdo do meu coração. Sean. Eventualmente, incapaz de resistir a esse impulso, fui contra o apelo sincero de Lulu e mordi levemente seu pescoço. Mastigar. Então, deitei Lulu na carruagem e mordisquei sua pele nua. Eu disse que iria puni-la, Lulu. Ela tremia de medo. Olhando para ela, sussurrei friamente. Agarrar. Como você ousa, um mero animal de estimação audaciosamente afrouxar a coleira que amarrei? Enquanto apertava a coleira solta em volta do pescoço, continuei a sussurrar. Em breve, farei uma coleira especial e mais forte. Uma coleira que é só sua. Um que nunca pode ser desfeito sem minha permissão. Anúncios por Pub Future. Meu próprio. Sempre use-o e considere-o uma honra. Nunca se esqueça da sensação da coleira em volta do pescoço, nem por um momento, e esteja sempre ciente de que eu controlo você. Sim. Eu usaria a minha riqueza para obter uma coleira mágica de alta qualidade e apertá-la em volta do pescoço dela.
Eu me perguntei se ela tremeria de alegria sempre que tocasse aquela coleira em volta do pescoço. Eu a imaginei olhando apenas para mim toda vez que eu apertava a coleira. Imaginei Lulu usando a coleira, reconhecendo apenas a mim como seu mestre e rosnando para estranhos. Eu me perguntei o quanto eu poderia apertar a coleira antes que ela rasgasse de dor. Vê-la olhar para mim com os olhos trêmulos parecia atraente. Esse desejo, que nunca senti antes na minha vida, era tão. Com esses pensamentos, apliquei mais pressão em sua coleira e deixei novas marcas de mordida em seu pescoço, e então fiquei assustado quando ouvi Serenas cantarolando. SSSHHH. E com isso veio uma sensação de clareza. E culpa e medo. Oh. Re. Eu rapidamente me afastei de Lulu e suspirei. Eu ouvi sua risada estática lá embaixo. Isso é loucura. A maldição da vilanização estava ficando cada vez mais séria. De manhã, depois de passar um dia doce com Serena, eu poderia controlá-lo de alguma forma, mas agora minha mente estava sendo consumida pela vilanização novamente. Essa maldição, que me fazia querer atormentar qualquer um na minha frente, parecia ignorar minha força mental até certo ponto. Com minha força mental atual, a maioria das maldições mentais não deve me afetar. Que tipo de maldição era essa? Talvez eu devesse procurar ajuda dela, ela conhecia maldições. Eu te amo, mestre, verdadeiramente. Com uma expressão derretida, Lulu esfregou a bochecha no abraço de Frei. Mestre, eu realmente gosto de você. Ela subiu em um lado do joelho de Frei e olhou para ele com os olhos trêmulos. Desculpe, Lulu, eu estava errado. Pensando que ela estava agindo assim por causa de suas ações recentes, Frei acariciou sua cabeça com um olhar mal-humorado. Então, Frei inclinou a cabeça em confusão. O que é isso? Lulu. Quando ele sentiu algo pequeno na cabeça de Luluz, ela de repente se curvou para trás. Por que você de repente? Assustado, Frei a agarrou pela cintura. Clique. Frei, encontramos algo bastante interessante. A porta da carruagem se abriu. Serena e o paladino possuído pelo Deus Sol testemunharam a cena. Seguiu-se um estranho silêncio. Frei? O que é que está a fazer? Serena, com uma expressão chocada, perguntou em voz baixa. Gole. A deusa, corando enquanto roubava olhares dentro da carruagem, engoliu em seco. Ufi. Enquanto isso, Lulu, com a cintura dobrada, enterrou a cabeça no abraço de Frei e ofegou. Anúncios por Pub Future. O que é isso? Enquanto tocava suavemente algo na cabeça de Luluz e virava o olhar para o lado, ele respondeu em voz baixa. Apenas brincando com meu animal de estimação. Isso? Isso é jogar? Serena ficou sem palavras e começou a gaguejar. Tanto faz. Vocês esperam aqui. Não deveríamos procurar um lugar para ficar na cidade? Frei, com um olhar repentinamente frio, ordenou. Finalmente, ele tirou a mão da cabeça de Luluz, tremendo severamente em seu abraço, e começou a acariciar seu colarinho. Frei. Espremer. Frei, novamente sob o controle da vilanização, amarrou a coleira na moldura da janela da carruagem. Vou encontrar um lugar adequado para ficar, então espere lá em silêncio. Deixando essas palavras para Lulu, que ainda tremia no assento da carruagem, Frei saiu. Ele encontrou o olhar dela enquanto olhava para Serena e a deusa. O mesmo vale para vocês dois. Cuide bem de Lulu. Se você se mover um pouco, vou colocar uma coleira em você como Lulu. Ok. É esse tipo de jogo ok, entendido. Deixando as três garotas para trás, Frei se afastou silenciosamente. Frei, espere um momento. De repente, Serena agarrou o braço de Frei. Serena deu-lhe um olhar penetrante e sussurrou algo em seu ouvido. Frei assentiu baixinho. Bom trabalho, Serena. Oscilar.
Quando a conversa terminou, Frei lançou-lhe um olhar travesso e pressionou sua barriga. Ah! Frei estreitou os olhos e olhou para ela. Serena tremia com a sensação de oscilação na parte inferior da barriga. A oscilação no meu estômago é natural, sim, sim. Ela olhou silenciosamente para Frei e murmurou isso. Não tenho certeza se é. Frei olhou alternadamente para ela e o anel de juramento em seu dedo. Ele coçou a cabeça e continuou andando. Estou enlouquecendo aqui. Ele começou a murmurar. Eu quero continuar atormentando as pessoas. Ele podia controlá-lo até certo ponto quando estava sozinho, mas quando havia pelo menos uma pessoa por perto, a vilanização irrompia incontrolavelmente. Frei, que tinha um rosto triste devido a essa situação, olhou para as meninas. Ele poderia tê-los machucado com suas ações. Logo, ele se transformou em um beco isolado. Bip, bip. Ele tirou um cristal de comunicação do bolso e enviou um sinal para algum lugar. Se é uma maldição, Cania saberia. Murmurando para si mesmo, Frei tentou alcançar Cania. Coo! Quando ele estava prestes a enviar-lhe um sinal, ele inclinou a cabeça em confusão quando uma coruja de repente voou do nada. Coo! PFFT. Ele cuspiu a pena da boca enquanto a coruja roçava as asas em seu rosto, um pouco mais excitada do que o normal, e abriu a carta que lhe trouxera. Ordenei que todos os mensageiros que se dirigiam à sua mansão fossem interceptados e as cartas confiscadas. Serena noturna. Isso é tão parecido com Serena. Ele olhou para o bilhete anexado à carta de Serena com carinho. Anúncios por Pub Future. Ele logo começou a suar frio. Tenho algo a confessar a você. Vamos nos encontrar e conversar. De Aishi Wintercloud. Esta carta de Aishi foi datada de cerca de uma semana atrás. Por que isso está chegando agora? Ei, pare com isso, HM. Olhando para a carta com uma expressão intrigada, Frei estava prestes a repreender a coruja, que continuava cutucando-o no rosto. Arrulhar. A coruja estava apontando para algum lugar na escuridão com suas asas. Seriamente. Olhando para a coruja, Frei suspirou e acariciou sua cabeça, depois murmurou em voz baixa. Eu também sei disso. Frei voltou o olhar. Serena me disse antes. Alice, disfarçada usando a técnica da família Moonlight, estava enrolada em uma parede como um gato. Ela fixou o olhar em Frei, olhando ferozmente para ele. Farfalhar, farfalhar. Entretanto. Rosvin, que estava derramando lágrimas quentes até então, estava rabiscando algo em um pedaço de papel, incapaz de reunir coragem para reproduzir o vídeo. Sinto muito, foi minha culpa, Frei. A verdade sobre Frei Starlight. Frei Starlight era na verdade o herói. Ele nasceu com o caminho do falso mal para salvar este mundo e, por causa disso, cometeu vários enganos. Era uma carta sobre a verdade de Frei a ser enviada a todos os meios de comunicação do Império. Amassar. No entanto, ela silenciosamente amassou o papel enquanto suas lágrimas o manchavam. Eu devo deixá-lo saber. Ela pegou uma nova folha de papel, espalhou-a sobre a mesa e pegou a caneta com as mãos trêmulas. O mundo precisa conhecer sua verdade. Fizzing. Quando uma pequena janela do sistema apareceu e empurrou a caneta para longe da carta, ela gritou e deu um passo para trás. Sistema auxiliar. Primeira restrição. Então, o que veio à sua visão foi: Sistema auxiliar. Você não pode divulgar a identidade dos heróis de forma alguma. As palavras eram claras, brilhando ao luar brilhante. Baque. Ela se ajoelhou na frente da mesa, seus olhos se enchendo de desespero. Uau! Naquele momento, o vídeo atrás dela começou a ser reproduzido novamente. Capítulo 267 – Um ataque inesperado. Um ataque inesperado. O sol começou a descer, sinalizando o início da noite. Ufa! No continente ocidental,
Kania olhou para a tela com olhos cansados. Senhora Irina, o que você está fazendo? Amy e eu. Com olheiras afundadas, ela olhou para Irina na tela e falou. Irina parecia perplexa e surpresa ao mesmo tempo. Oh, apenas uma pesquisa mágica? Parece um pouco intenso demais para ser apenas uma pesquisa mágica. Os incontáveis cadáveres de monstros demoníacos empilhados atrás dela contradiziam a afirmação de Irinas. Não, não, eu deveria fazer pelo menos isso. Que oi. Bastardos demoníacos. Ela riu sem jeito e coçou a cabeça, e de repente, sua expressão mudou. Ela desdobrou um círculo mágico enquanto um enorme minotauro ao fundo tropeçava e gemia. Clang. Colisão. Coooog. Kiak. Uma explosão maciça e gritos monstruosos podiam ser ouvidos fora da tela. Por causa de todos vocês. A equipe de investigação foi atacada. Por causa de você. Eu tive que vir aqui tão rápido por semanas. A explosão deu origem a uma nuvem de poeira. Irina teve que conter seu temperamento com Frey, mas agora, ela poderia finalmente revelar sua verdadeira natureza. Droga, essas malditas pragas. Krishá. Seus olhos brilharam enquanto ela chutava o minotauro sem piedade. Seus olhos rolaram para trás, ela agora parecia seu eu do passado, alguém sem consideração pelos nobres. Morra já. Vacuã. Na vasta planície onde existiam apenas monstros demoníacos, ela chutou o minotauro por um bom tempo. Irina então liberou sua especialidade, magia de área de efeito, com vários atributos. Finalmente, ela colocou sua magia para descansar e calmamente olhou para a frente. Vamos. Metade era um mar de fogo, enquanto a outra parte era atormentada por seus outros atributos. Seu poder girou como um tornado na paisagem infernal. Ela olhou para ele com alívio, então falou baixinho. Como esperado, a magia de área de efeito é a melhor, certo, Kania? É o melhor, seu gato ambicioso, pequeno e ladrão? O que você acabou de dizer? Kania ficou pasma. Irina, que de alguma forma havia voltado ao seu olhar desprezível do primeiro ciclo, continuou sem recuar. Serena te venceu, não foi? Kania ficou sem palavras. De repente, alguém apareceu na tela desligada ao lado de Irina. Mas eu apenas comecei. Princesa Clana? Eu nem tinha começado ainda, na verdade. Terminou em um instante. Na tela estava Clana, sentada debruçada no canto de seu quarto dentro do Palácio Imperial, absorta em papelada. Tentei usar dinheiro para compensar minha falta de individualidade, mas Frey já é mais rico do que eu. E todos os benefícios do tônico de vitalidade que comprei para ele foram para Serena. Ei! Eu sou o único ocupado, então não posso chegar perto dele, é realmente injusto. Clana parecia melancólica enquanto fazia anotações silenciosamente nos documentos com um olhar frio. Isabel Luca Fernandes. Mude sua sentença para prisão perpétua. Atribuição de uma carga apropriada. Nascer do sol solar de Rome. Se possível, a pena de morte. Anúncios por Pub Future. Vingando tudo o que ela fez com a mamãe. Rafael Solar Sunrise. Prisão perpétua, usou-a como arma política. Lorde secreto. Sobra o progresso procurando uma maneira de matá-lo. Veneradora René Ealing. Sua fraqueza fatal foi identificada. Se Vener não pudesse ser controlada, Frey sugeriu que eles a rebaixassem para a posição de professora do primeiro ano. Pode muito bem dar uma mãozinha enquanto cobre os olhos. Essa era uma lista mágica amplamente conhecida no Império do ciclo anterior, rumores de fazer as pessoas desaparecerem do Império assim que seus nomes aparecessem nela. Claro, não era magia real, mas o resultado do poder e da força militar. Eu quero jogar com Frey também, não com papelada, mas com Frey. Depois que Serena e Frey saíram em lua de mel, Irina se tornou uma delinquente, e Clana parecia melancólica o tempo todo. Kania não pôde deixar de suspirar. Por favor, concentrem-se, todos. Precisamos de um resumo do cenário para a abertura do próximo ano letivo.
A abertura da escola do segundo ano? Agora ainda é por volta de dezembro, então ainda não temos cerca de 2 meses? Quando as duas garotas questionaram Kania, ela balançou a cabeça. Não estou falando sobre o segundo ano agora. Estou falando sobre os calouros do primeiro ano. Os calouros? Podemos potencialmente complementar a escassez no Partido dos Heróis com eles. O terceiro ano não tem muitos indivíduos talentosos, e embora tenhamos um controle rígido sobre os alunos do segundo ano, o mesmo não é verdade para os calouros que chegam. Ao ouvir isso, Irina coçou a cabeça. Qual é o nome dela de novo, Aishi? Ela parece fácil de influenciar. Eu poderia até fazê-la se render desafiando-a para um duelo. Senhora Irina, a princesa Aishi não é um monstro demoníaco. Que tal usar a influência de Clanas? Fazer isso pode causar uma reação. Ou... Os olhos de Clana de repente se iluminaram quando Kania e Irina se envolveram em uma discussão rara e produtiva. Não precisamos forçar, mas podemos virar pelo menos uma pessoa do nosso lado. Perdão. Conheço um candidato promissor. Ela é muito jovem. Pretendo recomendá-la e admiti-la por meio de uma exceção especial, é o momento perfeito. Ao ouvir isso, Kania assentiu baixinho. Se a princesa Clana diz isso. Então, seguiu-se um breve silêncio. A orientação para calouros é em uma semana, certo? Isso faz parte do cenário oficial, como o jovem mestre mencionou. É assim mesmo? Sim, o episódio do segundo ano praticamente começará a partir desse momento. Com um brilho nos olhos, Kania virou as páginas do caderno e continuou. O jovem mestre não é um calouro, então não há obrigação de participar. Como figura pública, há ainda menos razão para ele. Mas ainda assim, podemos participar, certo? Depois de olhar para todos, Kania fechou o caderno de bolso e concluiu seu discurso. Então, preparem-se, pessoal. Estou procurando um navio para voltar ao Império. Deve levar no máximo uma semana. As duas garotas assentiram baixinho. Agora, só temos que descobrir a admissão de jovens mestres ao segundo ano. Se Frei se inscrever como está, não haverá um alvoroço, considerando que seu status oficial agora é o de um plebeu? Isso mesmo. Certamente haverá muitas retaliações e agressões. Vou cuidar desses bais. Senhora Irina, o problema não é tão simples assim. Como não queriam que Frei fosse atacado, as meninas caíram profundamente em contemplação. Então vamos discutir isso na próxima reunião. Vamos encerrar a reunião de hoje aqui. Eles não conseguiram encontrar uma solução, mesmo depois de contemplá-la por um tempo. Kania agarrou sua cabeça e disse: O que é isso sobre a nossa aposta? Serena, vença-nos, Clana. Não nos diga. Eu nem comecei. Após a reunião, as meninas retomaram suas brigas. Também não é melhor em combate do que em inteligência? Eu também só tenho feito papelada hoje em dia, posso sentar e segurá-la bem, mas... Suspirar. Observando Irina e Clana, Kania suspirou e silenciosamente desligou a tela. Baque. Jovem mestre. Então, Kania deitou-se na cama, abraçando um travesseiro comprido. Eu quero te ver o mais rápido possível. Ela enterrou o rosto no travesseiro, parecendo tímida, e começou a se contorcer. O valho mastro jovem. Bip, bip. Ei! Rolando sozinha na cama, Kania se assustou quando a tela de repente se iluminou. Kania, o que você estava fazendo? Eu estava me exercitando. Quando Frei apareceu na tela, Kania respondeu com o rosto corado e depois inclinou a cabeça, perguntando. De qualquer forma, e aí? Não, eu só estava me perguntando quando você viria. Hein? Kania calmamente inclinou a cabeça novamente. Já faz um tempo desde que eu te vi, então talvez eu tenha sentido sua falta? Corando incontrolavelmente, ela inconscientemente agarrou o travesseiro com as pernas. Eu voltarei para você dentro de uma semana, jovem mestre. Tudo bem. Depois de se virar por um tempo, Kania respondeu calmamente.
Frei silenciosamente acenou com a cabeça e continuou. Mas, por acaso, existe uma maldição que faz as pessoas se tornarem mais? Existem muitas maldições como essa. Você tem alguma informação específica? Frei enrijeceu o rosto. Por exemplo, uma maldição que é tão poderosa que até minha força mental é inútil contra ela? Cania, que havia congelado, falou baixinho. Vou embora imediatamente. Não há necessidade de fazer isso. Estou bem. Quero dizer, não que eu não esteja bem e Itis realmente não é sobre mim. Observando seu jovem mestre tagarelando, Cania disse com uma expressão triste. Pelo menos não para mim. Seria melhor se você me dissesse a verdade em vez de escondê-la, jovem mestre. Olhando para Cania, Frei suspirou e começou sua explicação. Parece que fui amaldiçoado com algo como vilanização. Eu continuo querendo prejudicar as pessoas só de olhar para elas. Você, jovem mestre? Mas tais sentimentos não são. Em anúncios por Pub Future. N não é nada. Corando, Cania respondeu, então silenciosamente virou o olhar e enterrou o rosto no travesseiro. Se isso continuar, tenho medo de machucar as pessoas de quem gosto, quero encontrar uma solução o mais rápido possível. Vou procurar uma solução. Pode ser magia antiga. Vou precisar ver você para saber mais. Ok, mas não se esforce demais. Não há problema em tomar seu tempo vindo aqui. Frei disse isso com um sorriso, Cania abraçou o travesseiro com força novamente. Ah, e eu esqueci de mencionar. Sim. Olhando para o rosto de Frei por um tempo, Cania tentou abaixar a tela, mas... Eu tenho que participar da próxima orientação. O que você disse? Ouvindo Frei, Cania arregalou os olhos e perguntou novamente. Você vai participar da orientação? Sim. Não, por que você iria lá, jovem mestre? Ela murmurou e mudou apressadamente os planos que rabiscou em seu caderno de bolso. Em Pagagak. Jovem mestre? A tela de Frei de repente começou a tremer descontroladamente e ele também parecia perplexo. Ai! Ela sentiu uma dor aguda no lado e se curvou. Aga! Enquanto segurava seu lado e respirava pesadamente, ela lentamente levantou a cabeça. Iique! Ela podia ver Alice lutando descontroladamente enquanto era presa contra a parede por Frei. Ellie, solte de mim! Seu monstro! Ela olhou fixamente para a garota, gritando como se estivesse de frente para o diabo. A expressão de Canias ficou fria e ela murmurou. Preciso voltar ao jovem mestre o mais rápido possível. O sol estava se pondo além do horizonte. Entretanto. O que é isto? Aishi Wintercloud, com uma expressão perplexa, olhou para um jornal. Notícias de última hora Frei Raun Starlight confirmada morta. Era um jornal relatando a morte de Frei. Isso é mentira, certo? Seus olhos tremiam. Você não veio aqui para encontrar uma maneira de acabar com a maldição?